No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bom dia, que a bênção e a graça de Deus esteja sobre você, sobre sua vida e família nessa manhã. Clamo a Deus que onde você estiver nesse instante, a mão do Eterno esteja sobre você, sobre sua família, conduzindo seus planos, sonhos e projetos. A nossa atitude a cada manhã, de fato, é nos levantarmos e deixarmos que os nossos primeiros pensamentos sejam ocupados com um pensamento celestial. Tenho certeza que se nós fizermos isso a cada dia, a nossa vida vai ser ricamente abençoada por Deus. O nosso dia será extremamente produtivo. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 8, onde a Bíblia diz o seguinte: melhor é pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios capítulo 16, o verso 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios capítulo 16, o verso 8. Viver uma vida íntegra diante de Deus é o sonho de Deus para os seus filhos nessa terra. Quando nós vivemos integramente, Deus nos abençoa. Quando nós vivemos de uma forma injusta, de uma forma desonesta, Deus não tem como abençoar os seus filhos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 123, o versículo 1 e o versículo 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos que estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Acredito que a cada manhã, quando nós nos levantamos, o nosso primeiro pensamento deveria se voltar para Deus e agradecermos a Ele por todas as bênçãos recebidas no decorrer da noite. Deus ter preservado a nossa vida, Deus ter nos despertado para mais um dia, termos a alegria de podermos contemplar o brilho do sol. Mas a cada manhã, quando nós nos levantamos e agradecemos ao Senhor, nós deveríamos sempre marchar na esperança, na certeza e na confiança de nos mantermos sempre seguros ao lado do Senhor. Mesmo que porventura a nossa mente nos relembre alguma luta, batalha ou dificuldade ou problema, mas sempre deveríamos focar no Senhor e esperarmos no Senhor, porque a nossa resposta de fato só provém das mãos do Senhor. Se logo pela manhã os nossos olhos se desviam do Senhor, automaticamente a tendência natural do decorrer do dia é cairmos, é fracassarmos, é tropeçarmos. Mas se logo pela manhã os nossos pensamentos se voltam para Deus, tenha certeza, Deus sempre irá se manifestar e nós iremos alcançar a vitória. Nós deveríamos a cada manhã reagirmos como o salmista reagiu. Ao desprezo e ao escárnio, ele manteve a fé, se manteve seguro no seu Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus da segunda chance, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, mas nós não podemos abrir mão desse relacionamento com esse Deus. O mínimo que ele espera é que os seus filhos se voltem para ele, o abracem, segurem nas suas mãos e se mantenham seguros nas suas promessas. Se nós não desenvolvermos um relacionamento sólido com o nosso Deus, jamais poderemos dizer que nós o conhecemos com todo o nosso coração. Amar a Deus acima de todas as coisas é viver uma vida íntima com Ele, é desenvolver um relacionamento de extrema confiança, e quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós jamais iremos duvidar que o nosso Deus não estará ao nosso lado. A nossa maior garantia e certeza é que Ele nos conduz, Ele nos ama, Ele nos mantém e em todo e qualquer momento Ele agirá ao nosso favor. A outra maneira para demonstrarmos que de fato conhecemos a Deus é produzir os frutos do Espírito. Nós precisamos ser bondosos como Cristo foi, nós precisamos amar como Cristo também amou, nós precisamos perdoar da mesma forma como Cristo perdoou. Jamais deveríamos nos esquecer. A maneira como Jesus Cristo veio a essa terra é nos ensinar como o Pai espera que os seus filhos possam viver nesse mundo. Jesus é o nosso modelo. As ações de Cristo nos ensinam a cada dia como de fato o céu espera que cada um de nós possamos viver nesse mundo. O Salmo 123 é um clamor nacional. Embora o salmista esteja clamando a Deus como um ato pessoal, mas ele estende o seu clamor para toda uma nação, e toda uma nação se volta para Deus em busca de auxílio, de salvação, de socorro nos dias difíceis das suas vidas. Deus sempre estará com os seus ouvidos abertos para nos ouvir, mas Ele espera que os seus filhos reconheçam que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele está sentado no seu alto divino trono, que nós precisamos o louvar e precisamos depender dEle em toda a nossa trajetória. Os olhos da fé jamais devem duvidar que Ele vai agir ao nosso favor.
Os olhos da fé devem permanecer seguros, independente do tempo que Deus possa agir ao nosso favor. Ele pode ser muito rápido ao responder uma oração, ele pode ser demorado, ele pode, na verdade, muitas vezes manter-se em silêncio, mas a nossa confiança jamais deverá ser afetada em decorrência da maneira como ele vai nos responder. Sempre deveremos, em todo instante, estarmos seguros nos braços do nosso Deus. Da mesma forma como um servo depende do seu Senhor, da mesma forma como um servo confia no seu Senhor, nós precisamos confiar e depender do nosso Deus. Se a nossa confiança e a nossa dependência estiver aquém de como um servo espera e confia no seu Senhor, o nosso nível de relacionamento com o nosso Deus precisa ser melhorado, precisa ser corrigido, transformado, para que nós possamos depender e confiar como um servo confia no seu Senhor. Da mesma forma como Deus cuida de todos os seres criados que estão nesse mundo, Deus cuida dos seus filhos. Nenhuma ave passa fome, nenhum animal passa necessidade. Da mesma forma, os filhos precisam confiar em Deus, acreditando que esse Deus irá suprir tudo aquilo pelo qual nós precisamos. É um ato de fé. Somente dessa forma Deus poderá nos tomar nos seus braços, conduzir a nossa vida e sempre Ele nos dará a vitória. A palavra de Deus é muito enfática em nos ensinar que nós não temos como servir a dois senhores. Ou nós amamos a Deus com todas as nossas forças, ou nós amamos a um outro Deus. Se nós tivermos dois senhores em nossa vida, em algum momento nós iremos acabar desagradando um ao outro. É por isso que a palavra de Deus nos orienta. Precisamos amar a Deus e permitir que Ele seja exclusivo, único Senhor da nossa vida. O Salmo 123 não é uma advertência para o povo de Deus. O Salmo 123 é um cântico. O Salmo 123 nos ensina, quando nós passamos por momentos difíceis, como é que o cristão precisa fazer. Manter-se seguro, amar a Deus, ter a certeza que Deus estará ao seu lado, suprirá a sua necessidade e lhe dará a vitória. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós conseguimos perceber o estrago que o pecado tem feito na vida de muitas pessoas. Mas a única saída é buscarmos a Deus. Se algumas pessoas têm tentado encontrar a solução da escravidão no pecado em alguma outra coisa, sempre irá fracassar. Jamais conseguirá de fato viver uma vida plenamente livre. Liberdade do pecado só se dá quando alguém se coloca sem reservas nos braços do Senhor. Ele mesmo veio aqui a essa terra nos ensinar. Se nós queremos viver uma vida vitoriosa, precisamos viver como o Senhor nos ensina que devemos viver. Deus jamais tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é salvar todas as pessoas, mas Ele coloca em nossas mãos o direito de tomarmos as nossas decisões, de escolhermos qual o caminho que nós queremos seguir. Consequentemente, nós seremos afetados pelas decisões que nós iremos tomar na vida. Se amarmos a Deus, teremos a bênção dele. Se rejeitarmos ao Senhor, também receberemos a ira do Senhor, que é a destruição eterna. A parábola do filho pródigo nos ensina de fato quem é que nos ama, o que é que nós temos que fazer com nossa vida. Não é que em algum momento nós não possamos errar, mas a partir do momento em que nós errarmos, deveríamos voltar para casa, pedir perdão, nos reconciliarmos com o nosso Pai e darmos continuidade na nossa trajetória. Viver longe da casa do Pai é destruição, é morte, é tristeza, dor, sofrimento. Estar na casa do Pai é necessário amar ao Pai, respeitar ao Pai, ser submisso ao nosso Pai e viver uma vida em harmonia com Ele. Aqueles que vivem dessa forma sempre terão a bênção de Deus e o seu nome sempre será mantido no livro da vida, para quando Ele voltar aqui a essa terra, Ele mesmo irá nos chamar pelo nosso novo nome para vivermos com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração para o Senhor. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.